Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde Sem Atalhos. Eu sou a doutora Carla Nakagawa, médica nutróloga, médica do estilo de vida. Estou aqui com a doutora Juliana Alcântara Ribeiro, sou médica geriatra e médica do estilo de vida. Eu sou a Andréia de Freitas, sou personal trainer e hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante. Sim, nós vamos falar sobre perimenopausa e menopausa, o início de uma nova fase. Então, a menopausa e a perimenopausa, elas são muito confundidas, né? Se coloca tudo dentro de uma mesma caixa e é aquilo. Parece que a gente vira a página num dia e a gente está na menopausa. E na verdade não é assim que funciona, né? É um período longo que pode variar aí desde 5 até 10 anos antes da parada das menstruações, até em torno de 10 anos depois da última menstruação, né? Então, o que a gente chama de perimenopausa é esse período que vem antes, onde a gente já tem oscilações hormonais, onde a gente tem muita coisa acontecendo, e a menopausa é um marco, é quando a gente teve a última menstruação e a gente vai conseguir fazer o diagnóstico dela retrogradamente, quando a gente olha para trás e já tem um ano que não ocorre mais sangramento menstrual. E isso é bem importante para que a gente possa entender que a gente vai preparar a mulher para essa mudança já muito antes da pausa das menstruações, certo? Então conta pra gente, André, um pouquinho sobre como que funciona o corpo da mulher ali, a musculatura, tudo isso. O que é importante de atividade física para esse momento de transição? Então, a mulher, né, normalmente ela começa ali com 45, a partir dos 40, 45 anos, já muitas mulheres entram nesse período de perimenopausa, e é um momento onde está acontecendo muitas mudanças de vida, de fato, né, não só pensando na questão hormonal, é uma fase que as mulheres têm muita demanda relacionada a filhos, trabalho, demanda do dia a dia, né, cuidado com os pais, muitas vezes que já são idosos. Então, muitos sintomas são inclusive confundidos. Esses sintomas da perimenopausa são confundidos, mas na verdade a mulher está com excesso de tudo, está cansada, está sem tempo para se cuidar, não se alimenta direito, não dorme bem. Então, muitas vezes esses sintomas são confundidos e isso vai acabar afetando na vida como um todo. E daí, então, aproveitando isso, quais são as dicas que a gente tem ali de que a gente está na fase da perimenopausa? A partir de 45 anos a gente já pode dizer que a gente está na perimenopausa. Mas antes disso, se a gente passa a ter irritabilidade, alterações no sono, os fogachos, que são os calorões, acordar no meio da noite, suada, né? Quando a gente passa a ter lapsos de memória, que a gente não lembra de fatos recentes, a gente se sente sobrecarregado, cansado. Muitas vezes isso tudo vai ser confundido, como a Andrea trouxe, como um resultado do momento da vida ali, que é um momento de muita atividade, é um momento que a mulher está sobrecarregada, né? E na verdade isso tudo pode significar que a gente está tendo as oscilações hormonais já, e essas oscilações hormonais é que estão levando a todos esses sintomas, né? Então são mulheres que às vezes elas não se reconhecem mais, porque elas parecem que elas não rendem mais como elas rendiam antes, elas se sentem o tempo inteiro fadigadas, elas estão o tempo inteiro irritadas, existe muita oscilação. É como se a gente tivesse a puberdade ao contrário, né? E tem uma característica, a nossa população de agora, entre os 40 e 50. Tem acúmulo de funções, né? Não só os filhos, estamos falando, a profissão, são cuidadores dos pais, estão ficando idosos. Aí você tem dificuldade, essa questão hormonal que acaba surgindo, que você citou. Onde a gente tenta produzir, tenta organizar alguma coisa, parece que uma dificuldade maior. Tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, e hoje em dia, né, as mulheres... Sobra principalmente para as mulheres essas demandas, né, de filho, de cuidar dos pais, principalmente. Então é uma fase
que a gente precisa pensar nessa autonomia e independência para não querer dar trabalho para os nossos filhos mais tarde. E aí que entra, né, a importância de mantermos um estilo de vida saudável, pensando em autonomia, independência, em longevidade com qualidade. Porque não adianta viver até 100, 105 anos, mas com que qualidade que você viveu? Então a gente precisa pensar em longevidade com qualidade. E é nessa fase que a gente começa a preparar como a gente vai ser quando a gente chegar ali nos 70, 80 anos e quem sabe 90, 100 anos, né? E é uma fase crucial, porque se a gente não tomar cuidado nessa fase, a gente vai... É uma fase em que a gente, por conta da mudança hormonal, a gente tem uma tendência como mulheres de acumular mais gordura visceral, né? A gente perde a lubrificação das articulações, então muitas têm um diagnóstico ali, às vezes é confundido com fibromialgia, porque sentem dores articulares, né? A gente tem uma redução da nossa massa muscular, a gente já não forma com tanta facilidade, muitas vezes perde um pouco de massa muscular. A gente tem essa questão cerebral, porque a questão cerebral ela vai muito além de simplesmente lapsos de memória, né? A gente tem o sono, que não é um sono reparador, que a gente não dorme, então a gente tem o sistema linfático ali que não está fazendo a limpeza necessária para que a gente consolide a memória, a gente fica fadigado no dia seguinte. Fora isso, o nosso cérebro ele precisa desse hormônio que a gente produziu a vida inteira para manter o funcionamento adequado e de repente a gente tem essas oscilações, o nosso cérebro não recebe mais, não tem mais a mesma capacidade de utilização do nosso combustível principal, que é a glicose. Isso faz com que a gente passe a não funcionar direito, né? Parece que a gente esquece de tudo. Fora isso, com esse maior acúmulo de gordura visceral, com uma redução da massa muscular, se a gente não tomar cuidado, isso acontece. O que a gente acaba tendo? Alterações a nível metabólico. Então a gente passa a ter aumento da nossa resistência insulínica, que vai levar a gente a ter maiores níveis de glicose, que pode levar para um pré-diabetes, né? Que pode depois acabar desencadeando um diabetes. A gente sobe o colesterol ruim, as nossas artérias sentem isso porque elas vão se tornando mais rígidas, né? E aí o que acontece é que a gente começa a ter um risco maior de ter doenças como infarto, como derrame, certo? Mas será que tem jeito de a gente evitar isso, doutora Juliana? Eu vejo a menopausa como uma janela de oportunidade. Da gente mudar o que a gente não estava fazendo certo e a gente corrigir agora. Daqui para frente, a gente pensar num envelhecimento saudável, evitar essas questões hormonais que você citou aqui, complicações de riscos de doenças crônicas, para a gente corrigir. Mas como corrigir, né? Onde a gente entra, acho que nos pilares importantes que a gente vem citando aqui para vocês. Né? A gente conseguir uma boa qualidade de sono, a gente consegue ficar menos inflamada, né? Evitar os fatores de todo o estresse que a menopausa, a perimenopausa vem nos trazendo, né? Como que a gente vai gerenciar todo o estresse que a gente tem na corrida do dia a dia, né? Como eu tinha citado aqui antes, né, as demandas que vão vindo para a gente, né, seja pessoas que têm filhos ali, né, ou que não tenham, mas são cuidadoras dos pais, né, ou questão do estresse do trabalho. Como que a gente pode estar evitando vícios, né, que possam complicar toda a situação, né? Se a gente já imagina, poxa, fumante a vida inteira, será que dá para parar de fumar agora? Acho que dá. Parar ou a bebida, a gente quando dá uma controladinha, também dá, né? Ou se isolar, né? A gente não ter o social, da gente conversar, dar uma preferência para isolar, ou nas redes sociais, né? A gente está conversando, não ter o que a gente está conversando aqui, que está querendo conversar com vocês também,
né? Tem essa conexão, né? Isso alivia. A gente conversar a respeito, né? Com as amigas, com as pessoas que Sim, estão passando a mesma ver coisa. que você não é a única que está passando por Pra tudo isso, né? perceber que não é você, Aham, né? exatamente. É uma fase que acontece com toda mulher, tem uma intensidade maior, uma intensidade menor, né? Então, é claro, a gente precisa aí, dependendo de cada mulher, e isso precisa de uma avaliação individualizada com o seu médico de confiança, de preferência, que entenda muito bem dessa parte da perimenopausa, para entender se vai caber ou não a reposição hormonal. Para muitas mulheres isso traz benefício, mas independente da reposição hormonal, da terapia de reposição hormonal ou não, a mudança ou o estilo de vida saudável traz benefícios, sem dúvida, né? Como a doutora Juliana colocou. Então, se a gente tem um sono, que é um sono não reparador, isso leva a um aumento do nosso nível de cortisol. Isso faz com que o nosso organismo se torne um organismo inflamado. Se a gente já tem, por conta do aumento de gordura na barriga, que a gente chama de gordura visceral, um organismo inflamado, soma isso a um cortisol que está vindo em excesso por um sono inadequado, a gente vai ter um estado pró-inflamatório de baixo grau. E isso, a longo prazo, vai trazer o quê? Uma percepção maior da sintomatologia da perimenopausa, né? Então, a gente piora a situação. Então, nesse aspecto, a gente precisa cuidar para que o nosso estilo de vida seja favorável à nossa evolução durante esse período, a nossa passagem nessa transição de uma forma mais suave. Aí, considerando assim, a gente sabe que, de um lado, a gente vai ter um sono um pouquinho mais comprometido pela mudança hormonal, mas de outro, a gente pode trabalhar com higiene do sono, a gente pode trabalhar com atividade física, a gente pode trabalhar com o manejo do estresse. E quando a gente fala de atividade física, eu acho que aí a Andrea vai poder trazer um pouquinho mais para a gente, onde a gente vai encontrar os pilares de manejo do estresse, os pilares que vão ajudar na qualidade do sono. Sim. E um pilar que vai ajudar na força muscular. Isso, né? né? Conta pra gente um pouquinho, Andréia, como é que funciona isso. Então, pensando em uma mulher no período de perimenopausa e menopausa em busca de um envelhecimento saudável, a gente precisa muito do treino de força. O que seria esse treino de força? Um treino que permita você vencer uma resistência e não só pensando em estrutura muscular, mas algo que é muito importante, a gente precisa pensar em estrutura óssea. Porque com a menopausa, com a queda dos hormônios, a incidência de osteopenia e osteoporose, elas aumentam muito, principalmente nas mulheres, homens idosos também, mas principalmente nas mulheres. Então a gente precisa de um exercício que gere uma sobrecarga mecânica, onde o osso ele vai passar por uma deformação óssea e posteriormente as células que vão fazer essa reconstrução, elas são estimuladas e vai gerar um osso mais forte, mais denso, que vai te permitir subir, descer a escada, agachar e levantar, brincar com seus netos no chão e diminuindo muito o risco de quedas, que é uma das principais preocupações, até a Ju pode citar melhor, pensando em terceira idade, o risco de queda é uma das principais preocupações, que é uma das maiores causas de morte, né? Então a gente precisa de exercícios que te gerem essa resistência, que você precisa vencer essa resistência. Então não basta só caminhar, não basta só a natação, você precisa de um impacto, de uma força para gerar esse atrito e posteriormente construir um músculo forte e um osso forte. Então gostaria que agora a doutora Juliana explicasse um pouquinho quais são as diferenças de sarcopenia, osteopenia e osteoporose. Quando a gente fala de sarcopenia, a gente vai pensar no músculo, né? A gente, pelo próprio passar dos nossos anos, a gente vai perdendo massa muscular. Isso é comum, é fisiológico. A diferença está o que você faz de atividade física, onde precisamos dos educadores físicos para nos ajudar nisso. Com a mulher acentua mais por questão hormonal,
né? Então a gente vai vendo, né, como a doutora Carla comentou, a partir dos 45 anos dá uma diferença. A gente vai perdendo mais musculatura, a gente vai precisando fazer mais exercício resistido. Se a gente não se dedica para poder fazer isso, acaba muitas vezes aumentando o risco de queda, instabilidade. Não é só uma questão corporal que a gente fala, poxa, eu tô perdendo perna, né? Tô perdendo bumbum. Mas não é apenas isso, né? Para a gente ter uma segurança, uma saúde. A gente, músculo é saúde, né? Pode ser que a gente não tenha um aumento de volume tão grande, mas a força é para ser mantida, Exatamente. né? Então é importante a gente estar trabalhando isso, tanto homem como mulheres acaba acontecendo isso, né? Então sarcopenia a gente pensa em músculo. Osteopenia e osteoporose a gente está falando de osso. Para a gente fazer formação de osso, a gente precisa da questão hormonal também, né? Com essa oscilação que acaba acontecendo na perimenopausa e na menopausa, essa absorção acaba ficando diferente, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Com uma boa alimentação, atividade física resistida, a gente melhora muito essa questão da formação óssea, né? Nem toda mulher vai ter osteoporose, nem toda mulher vai ter osteopenia, vai ter como vai ser os seus cuidados, né? Alimentares, atividade física, né? Como o André citou assim, qual que é o nosso maior risco? Por que existe um dia internacional de prevenção de quedas, né? Porque é o maior risco de mortalidade que a gente acaba avaliando em idosos maiores de 60, né? Isso vai acontecer porque você envelheceu? Não. Vai depender de como você cuidou de você. Eu acho que nisso é importante a gente citar que hoje em dia as mulheres, né, estão cada vez mais em busca de um emagrecimento, sem pensar na qualidade desse emagrecimento. E aí a absorção de nutrientes acaba ficando precária. E a gente pode falar sobre o cálcio, né? Que ninguém mais quer comer, todo mundo comendo igual um passarinho. E aí a absorção de nutrientes reduz, consequentemente cálcio. Não quer falar um pouquinho, doutora Carla, sobre isso? E aí entra a questão, né? Que hoje tudo virou cápsula. Tudo virou um medicamento. E o cálcio, a gente tem um paradoxo aí. Ao mesmo tempo que ele é extremamente importante, quando a gente tem o cálcio vindo na forma embaladinha ali de cápsulas, nem sempre ele vai para o lugar que a gente precisa que ele vá, né? Às vezes ele vai para o lugar errado, ele pega o endereço errado, ele é absorvido de forma inadequada e muitas vezes, em vez de ir para o osso, ele vai ali para complicar nossa plaquinha aterosclerótica, aumentar o nosso risco cardiovascular, vai formar umas pedrinhas nos lugares onde ela não deveria estar, calcificações onde não deveriam existir. E isso não acontece quando a gente tem o cálcio vindo da alimentação. O nosso organismo ele é tão sábio que quando o cálcio está vindo, e isso é válido para outros micronutrientes também, tá? Mas quando o cálcio está vindo junto com o alimento, o nosso organismo diz assim, olha, eu preciso de você, pode entrar. E eu vou te levar onde você precisa ir. Se ele não está precisando naquele momento, e isso pode ser uma oscilação ao longo do dia, porque quando a gente joga um cálcio para dentro do nosso organismo na forma embaladinha, medicamentosa, de suplemento, a gente está dando uma quantidade que não é regulada pelo organismo no horário que nos cabe escolher e não o organismo está cabendo ali a escolha da absorção. Então, quando a gente come com o alimento, que vai vir ali do leite, dos derivados do leite, principalmente, tem outras fontes de cálcio, mas essas são as fontes principais. Esse cálcio, ele vai ser absorvido na quantidade que a gente precisa e endereçado para o local que precisa, né? Então, essa é a grande diferença. Se o nosso organismo diz assim, ó, não, agora eu não estou precisando porque você não fez o exercício resistido e não fez a demanda óssea, dizendo, olha, precisa de cálcio no osso, então eu não vou deixar você entrar porque você vai ir para um outro lugar que não é interessante para mim. E aí ele elimina esse cálcio, esse cálcio vai embora, tá? Sim. É o grande problema, né? Hoje em dia, na verdade, acho que desde sempre as pessoas querem pelo lado mais prático. Então, eu tomar uma cápsula é muito mais fácil do que eu
passar 40 minutos numa academia, do que eu passar 2 horas fazendo comida. Então a gente acaba sempre optando pelo aquele atalho que é o que a gente evita aqui. Então a importância de tentar fazer isso da forma mais correta e natural possível, porque você vai tomar um medicamento hoje que vai tratar uma deficiência, só que amanhã você vai ter que tomar outro medicamento para tratar um efeito colateral daquele medicamento. Então, aquele termo, né, desembale menos, descasque mais, ele é válido inclusive para os medicamentos, né? E aí, assim, eu vou aproveitar, deixa, para falar um pouquinho sobre a questão da alimentação, então, nessa fase tão importante da nossa vida. A gente tem tantas demandas, né? E a alimentação, ela precisa ser um presente para esse momento, né? Então, a gente precisa reservar um tempo para comer adequadamente. Quando a gente pensa que o organismo da mulher na perimenopausa é um organismo no estado inflamatório de baixo grau, né, que pode estar no estado inflamatório de baixo grau, a gente tem que pensar nas dietas, né, nas recomendações alimentares que contribuem para a redução de inflamação. E aí, a dieta no padrão mediterrâneo é a que melhor faz isso, né? Por quê? Porque ela é rica em antioxidantes, porque ela é rica em fibras, e as fibras são importantes porque existe uma coisa chamada, um palavrão, né, chamada estroboloma, que fica lá dentro do nosso intestino. O que é isso? Isso são micro-organismos, é a nossa microbiota, que tem a capacidade de recuperar hormônios que a gente estaria eliminando nessa fase delicada em que a gente tem uma queda delas e permitir a reabsorção desses hormônios e a reutilização deles. Quando a gente não tem uma alimentação rica em fibras, não tem uma alimentação balanceada, que a gente tem uma alimentação ali, de repente, rica em industrializados, alimentos que são pró-inflamatórios, a gente faz uma situação que vocês já devem ter ouvido falar, que é a disbiose intestinal, que é quando a gente tem alteração da microbiota. E daí a gente perde essa oportunidade de reaproveitar esse hormônio que seria eliminado, tá? Então, uma alimentação mediterrânea, né, baseada ali no tipo mediterrâneo, é uma alimentação rica em fibras. E essas fibras, elas são importantes para quê? Para alimentar essa microbiota saudável. Então, ela vai permitir que a gente tenha esse estroboloma. Fora isso, além dos antioxidantes, além de a gente ter ali ácidos graxos que são excelentes para o nosso organismo, né? A alimentação mediterrânea também ela tem proteínas de boa qualidade. E a gente precisa dessas proteínas de boa qualidade, proteínas que vão nos ajudar a reconstruir a musculatura, né? Quando a gente faz atividade física, a gente rebenta a fibra muscular e na hora que a gente vai fazer a reconstrução disso, a gente precisa de proteína de boa qualidade. Na dieta mediterrânea a gente tem isso, tá? E a dieta mediterrânea também retira da história, né, alguns alimentos que são ruins pra gente, como é o caso do álcool, dos alimentos ultraprocessados, dos excessos de açúcares, né, que piorariam a nossa questão da resistência insulínica. Então, a dieta mediterrânea era excelente para essa fase, né? Aí, sobre a questão do álcool ainda, e do tabaco, que a doutora Juliana já trouxe anteriormente, o álcool e o tabaco, eles tendem a piorar, principalmente o tabaco, às vezes ele acelera a nossa menopausa, ele acelera o processo, né? Isso. Aquilo que deveria acontecer por volta de 50 anos, vai acontecer antes. E sem contar que, né, o álcool e o cigarro, eles são as principais... não diria origem, mas são uma dos principais causadores de câncer. E muitos cânceres são diagnosticados nesse período menopausa, pós-menopausa, né? Então, álcool e cigarro é algo que, se puder, elimine da vida, porque não agrega,
Isso traz malefícios, né? Então, Até aquela história, né, da taça de vinho caiu por Isso, terra já, né? Não exatamente. existe mais isso, essa Certo. recomendação, né? é gostoso? Né? Então, A recomendação de uma taça de vinho por dia. deixa Se uma for vez por assim ou semana. assim, né? Não, Uma vez por semana já tá bom. bom evitar. Bom evitar. A taça de vinho, ela só é válida se for acompanhada de bons amigos E de uma alimentação boa. de um estilo de vida muito saudável fora daquele momento da tacinha ali. Nós só vivemos um momento de conexão com os queijos e vinhos, né? Queijo já tem o cálcio. Sim, tem outras possibilidades de a gente fazer conexões, né? Não só com vinho, né? Mas escolhendo umas frutas cristalizadas, que seja um queijo branco, acho que acaba ajudando mais, né? Mas assim, a gente sabe que dentro da realidade, uma tacinha de vinho vai acontecer em momentos esporádicos, tá tudo bem, né? O teu corpo vai dar conta de eliminar aquilo. Agora, o que não pode é tornar isso frequente. Todos os dias preciso relaxar, preciso dormir, vou tomar uma taça de vinho. Isso só vai atrapalhar o processo todo. Agora, uma vez por semana, cada 15 dias, um encontro com os amigos, né? Então, acho que tudo é aquela palavra mágica, né? O equilíbrio. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre nutrição e aproveitar a doutora Carla. A dieta mediterrânea é ótima. Como que a gente faz da B12? Se meu médico vai lá e prescreve a B12, que minha B12 está baixa. Eu não estou consumindo carne vermelha. Como que eu faço, doutora Carla? Pois é, mas não é só da carne vermelha que vem a B12, né? Então, tirando aí algumas situações em que a gente tem, de repente, um vegetariano estrito, que mesmo assim, em algumas situações a gente consegue contornar, tá? A gente tem B12 em ovo, a gente tem B12 em leite, a gente tem B12 se for um vegetariano, né, um flexitariano, a gente vai ter B12 nessa alimentação, tá? Certo? Agora, se for um vegetariano estrito, aí a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer uma reposição dessa B12. E a questão da B12, assim, níveis de B12 em exames nem sempre traduzem para a gente exatamente aquilo que é a realidade. A gente tem níveis, por exemplo, assim, se for dosada B12 num laboratório, num horário, e no dia seguinte dosar no mesmo horário, às vezes a gente tem muitas oscilações ali, né? Tá? Então, a gente tem que levar em consideração sintomatologia também, muitas vezes, né? Não sei se era isso que você queria trazer. Era isso que eu queria alertar. Ter outras possibilidades de alimentação de B12, né? Outro ponto que eu ia perguntar, e na intolerância à lactose, o que eu faço? Bom, intolerância à lactose, primeiro assim, né? Depende da sintomatologia, porque o intolerante à lactose, ele não é obrigado a ficar sem lácteos. Se ele vai dentro do seu limite de tolerância, né? Então, alguns intolerantes à lactose vão ter sintomas com grandes quantidades de lácteos por dia, outros com pequenas quantidades de lácteos por dia. E é lactose, quer dizer, é o açúcar do leite, não necessariamente o leite, muito menos o cálcio que está ali. Então, utilizar alimentos que são zero lactose, que a gente sabe que eles não são zero, eles têm um pequeno percentual, mas tolera, perfeito, a quantidade de cálcio vai ser igual. Para aqueles que não toleram nem isso, porque de repente, às vezes, a gente tem alguma coisinha a mais ali, que não é bem uma intolerância à lactose simplesmente, tá? Que a gente tem outras coisas envolvidas, a gente tem a opção de alguns alimentos são enriquecidos em cálcio. Certo? Ok? Então eu posso tratar minha osteoporose mesmo tendo intolerância à lactose. Pode prevenir a sua osteoporose com lácteos, certo? Agora, quando a gente fala de tratamento de osteoporose, muitas vezes, aí nessa situação, a gente precisa da suplementação. Porque aí a gente já está falando de uma doença, né? Certo? Mas aí é particularidade, é caso a caso, é personalizado. Então, se a gente for analisar, né, de um contexto geral, pensando em perimenopausa e menopausa, a gente precisa prevenir e tratar, né, sarcopenia, que uma das
das formas relacionadas ao exercício físico de resistência, então trabalhar a musculação, seja na academia, seja em casa, mas com exercícios que te permitam vencer uma resistência e que te desafiem. Então, não adianta você ficar a vida inteira fazendo um exercício de rosca direta com 3 quilos, sendo que você consegue fazer com 5, 6. Então, você precisa de exercícios que te permitam vencer uma resistência de uma forma progressiva, exercícios que te gerem essa sobrecarga mecânica, pensando em ossos, então pensando na prevenção de osteopenia e osteoporose, uma alimentação rica em nutrientes para prevenir o aumento de gordura visceral, que é característico da fase, a resistência à insulina, que também, né, faz parte, pensando... A alteração do colesterol. Exato, é um dos problemas da menopausa, essa alteração de colesterol. Então, ter um médico para chamar de seu, que entenda sobre isso e, se necessário, faça esse ajuste de hormônios, diminuir o máximo o estresse, que não é fácil, né? Mas tentar diminuir esse estresse. Aprender a manejar. Né? Isso. Que eu acho que é o grande segredo, aprender a manejar o estresse, porque o estresse, ele faz parte da nossa vida. E daí é interessante, né, doutora Carla e Juliana, que muita gente tem recorrido, mas é interessante a gente deixar claro a utilização muitas vezes de um psicólogo, porque é uma fase de muitas mudanças e que às vezes a mulher não dá conta de gerenciar isso sozinha. Então, esse tratamento com uma terapia, um apoio emocional, muitas vezes é determinante para que você consiga fazer boas escolhas, para que você consiga se reconhecer enquanto mulher, que a menopausa é só, né, o início de uma nova fase, então a gente precisa tornar essa fase o mais leve e funcional possível. Sim, uma avaliação ampla do estilo de vida, ela cabe para que a gente consiga ter uma melhora de qualidade de vida no futuro, né? Então, não sei se a doutora Juliana quer acrescentar algo aqui. Eu penso que é como fosse realmente um recomeço. Seus próximos 40, 45 anos, como que você vai levar, né? Pensar o que você já foi, o que você pode fazer nos seus próximos 40, 45 anos, né? Tem mudanças hormonais, ok, a gente vai sentir coisas diferentes, mas como você vai lidar com essa situação, é como que você vai tocar a tua vida para frente. E às vezes é uma grande oportunidade de mudança, né? Com certeza. A gente não pode esquecer que às vezes é o momento em que a mulher olha para dentro de si e fala, opa, agora é a minha vez, né? Então, gente, foi muito bom ter vocês aqui, fiquei muito feliz. Espero que tenha sido um assunto que trouxe aí alguma elucidação. E, assim, o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento e fazer com que o público compreenda que o cuidado geral do nosso estilo de vida é o cuidado da nossa saúde. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as amigas que estão passando por essa fase, que vai ser um prazer tê-las nos ouvindo. E se tiverem dúvidas, aproveita e coloque no comentário que a gente vai estar respondendo, tá bom? Até uma próxima.